Bom dia, mais uma manhã com Deus, priorizando a palavra de Deus. E nesta manhã do dia 28 de novembro, nós vamos meditar de 1 Coríntios, do capítulo 9 ao capítulo 12. E que a paz do Senhor encha o teu coração nesta manhã. Paulo vai falar sobre a liberdade e os direitos do apóstolo. Ele diz assim: não sou eu, porventura, livre? Não sou apóstolo? Não vi Jesus nosso Senhor? Acaso não sois fruto do meu trabalho no Senhor? Se não sou apóstolo para outrem, certamente eu sou para vós outros, porque vós sois o selo do meu apostolado no Senhor. A minha defesa perante os que me interpelam é essa: não temos nós o direito de comer e beber e também de nos fazer acompanhar de uma mulher, irmã, como fazem os demais apóstolos e os irmãos do Senhor e Cefas? Ou somente eu e Barnabé não temos direito de deixar de trabalhar? Quem jamais vai à guerra às suas próprias custas? Quem planta vinha não come do seu fruto? Ou quem apacenta o rebanho e não se alimenta do leite do seu rebanho? Porventura falo isso como homem, ou não o diz também a lei? Porque na lei de Moisés está escrito: não atarás a boca do boi quando pisa o trigo. Acaso é com bois que Deus se preocupa? Ou é seguramente por nós que ele o diz? Certo é que para nós que está escrito: pois o que lavra cumpre fazê-lo com esperança, o que pisa o trigo faze-o na esperança de merecer a parte que lhe é devida. Por que Paulo está falando aqui? Porque ele sempre trabalhou. Nós vimos lá em Atos, né, que ele trabalhava com tendas, ele era fazedor de tendas, ele tinha um ofício profissional, mas ele teve que se abster disso para ser proclamador do evangelho, né? Ele começou a dedicar a vida dele a proclamar o evangelho. E aí era necessário que ele vivesse desse ofício, que era proclamar o evangelho. Então ele vivia num tempo da vida dele, né, de ofertas, de donativos, do que a igreja podia, do que os irmãos poderiam oferecer a ele. E alguns devem ter questionado para ele vir com essa fala do direito que ele tinha como apóstolo, né? Do direito que ele tinha como servo ali de proclamar o evangelho. E aqui, né, vale uma reflexão. Por exemplo, quando lá no Antigo Testamento, no Pentateuco, Deus chamou, no caso, os sacerdotes e os levitas, eles não tinham possessão, não foi dado a eles posse de terra, mas Deus trouxe a eles de cada tribo aquilo que lhe era devido. Então, não só a questão de possessão de terra, mas também de alimento, de suprimento. Deus deixou tudo muito bem determinado lá no Pentateuco a respeito do sustento do sacerdote e dos levitas, que ficavam sob o encargo de cuidar, né, das coisas do templo, das coisas ali, né, do que dizia ao culto ao Senhor. Então, toda a parte espiritual que era devida ao sacerdote e aos levitas, né, tinha alguém que precisava cuidar daquilo que eles necessitavam. E Deus deixou tudo muito claro. Então, semelhantemente, nós vemos aqui a igreja está em pleno exercício, né? E era necessário, nesse novo tempo, também trazer alguma doutrinação a respeito do sustento desses homens, dos apóstolos, né? E aí ele diz
ele continua falando, se vós semeamos as coisas espirituais, será muito recolhermos de vós bens materiais? Se outros participam desse direito sobre vós, não temos nós em maior medida? Ou seja, né? Se você é abençoado através da minha vida, então você abençoe a minha vida. Há uma troca ali, né? Necessária no que diz a parte material. Então, Paulo, ele vem trazer toda essa explicação. E aí ele fala, se anuncio o evangelho, não tenho que me gloriar, pois sobre mim pesa essa obrigação, porque ai de mim se eu não pregar o evangelho, ou seja, é o meu chamado, Deus me chamou para isso, né? E aí ele fala, se o faço de livre vontade, tenho galardão, ou seja, tenho recompensa. Mas, se constrangido é, então, responsabilidade de despenseiro me é confiado. Nesse caso, qual é o meu galardão? E que, evangelizando, proponha de graça o evangelho para não valer o direito que ele me dá. Porque, sendo livre de todos, fiz-me escravo de todos, a fim de ganhar o maior número possível. Procedi para com os judeus como judeu, a fim de ganhar os judeus, para os que vivem sobre o regimento da lei, como se eu mesmo assim vivesse, para ganhar os que vivem debaixo da lei, embora não esteja eu debaixo da lei. Ao sem lei, como eu mesmo fosse, não estando sem lei com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que vivem fora do regime da lei. Fiz-me de fraco para com os fracos, com o fim de ganhar os fracos. Fiz-me como todos, com o fim de que em todos os modos pudesse salvar alguns. Tudo faço por causa do evangelho, com o fim de me tornar cooperador dele. Não sabeis que correm no estádio todos, na verdade corre, mas um só vai levar o prêmio. Correi de tal modo que o alcanceis. Todo atleta em tudo se domina, aqueles para alcançar uma coroa corruptível. Nós, porém, a incorruptível. Assim corro também eu, não sem meta. Assim luto, como desferindo golpes no ar, mas esmurro meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo ser desqualificado. Né? Então, é pregar a outros e eu ser meu próprio testemunho. É isso que Paulo fala aqui. E aí ele vai trazer o exemplo no capítulo 10 da história de Israel. Veja só. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que os nossos pais estiveram todos sob a nuvem e todos passaram pelo mar. Então ele está falando da trajetória do Êxodo. Tendo sido todos batizados, assim na nuvem como no mar, então, travessia do Mar Vermelho, com respeito a Moisés, todos eles comeram um só manjar espiritual. Então, ele está falando o quê? Êxodo 16, né? 16:35. E beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia. E a pedra era Cristo. Então, havia todo um simbolismo. Sabemos que o Antigo Testamento é uma sombra, um vislumbre daquilo que vai acontecer no Novo Testamento. Então, é isso que Paulo está falando. Ele está remetendo a Êxodo 16:35, a Êxodo 17:6, número 20:11. É isso que ele está fazendo menção. Entretanto, Deus não se agradou da maioria deles. Razão porque ficaram prostrados no deserto. Então, não é novidade, número 14:29, nós sabemos que muitos saíram do Egito com a promessa da terra prometida.
Mas por conta da desobediência, muitos morreram nessa trajetória. Muitos não alcançaram a terra prometida. Toda uma geração ficou, né, impedida de entrar na terra prometida por conta da desobediência. Então, Paulo aqui faz menção disso. Ora, estas coisas se tornaram exemplo para nós, a fim de não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. Não vos façais, pois, idólatras, como algum deles pouco estava escrito. O povo assentou-se para comer e beber, levantou-se para divertir-se. Isso está lá em Êxodo 32, né? Nós sabemos da ocasião do bezerro de ouro que fizeram. E não pratiquem a imoralidade, como alguns deles o fizeram e caíram num só dia 23 mil. Ele faz menção do quê? Números 25. Não ponhamos o Senhor à prova, como algum deles já fizeram e pereceram pelas mordeduras da serpente. Ele está falando aqui da ocasião de Números 21, de 5 e 6. Nem murmureis, como alguns deles murmuraram e foram destruídos pelo exterminador. Números 16, 41. Essas coisas lhes sobrevieram como exemplo e foram escritas para advertência nossa, de nós outros sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Aquele, pois, que pensa estar de pé, veja para que não caia. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus, que é fiel, e não permitirás que sejais tentado além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que possais suportar. Olha que coisa extraordinária que Paulo nos fala aqui, né? Ele nos fala de tempos difíceis, ele nos fala de tentação, mas ele fala que Deus está atento aos nossos limites, que ele não fará nada que possamos não suportar. Olha que coisa maravilhosa, né? E aí ele vai nos dar um conselho de que nós, cristãos que cremos em Cristo, devemos fugir da idolatria. Olha só, portanto, meus amados, fugi da idolatria. Falo como criteriosos, julgais vós mesmo que digo. Porventura o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão no sangue de Cristo? O pão que partimos na comunhão não é o corpo de Cristo? Porque nós, embora muitos, somos unicamente um pão e um corpo, porque todos participamos de um único pão. Considerar Israel segundo a carne, não é certo que aqueles que se alimentam do sacrifício não participam do altar. Ele está falando do exercício do sacerdócio em Levítico 7, 6. Que digo, pois, que sacrificado ao ídolo é alguma coisa? Ou que próprio ídolo tem algum valor? Antes digo que essas coisas eles sacrificaram, e é sacrifício a demônios, que as sacrificaram, mas não a Deus. E eu não quero que vós torneis associados a demônios. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice de demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa de demônios. Ora, ou provocaremos o zelo do Senhor, somos acaso mais fortes do que ele, né? Então ele fala muito a respeito de idolatria e ele traz os textos de Deuteronômio 32. E ele traz agora num segundo subtítulo os limites da liberdade cristã. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas são lícitas, mas nem todas me edificam. Paulo está falando isso pela segunda vez.
aqui no capítulo 10, versículo 23, mas ele já nos falou esse mesmo texto em 1 Coríntios 6, 12. Ninguém busque o seu próprio interesse, e sim o de outrem. Comei de tudo que se vende no mercado, sem nada perguntardes por motivo de consciência, porque o Senhor é do Senhor a terra e a sua plenitude. Se alguns dentre os incrédulos vos convidar e quiseres ir, comei de tudo que for posto diante de vós, sem nada perguntardes por motivo de consciência. Porém, se alguém vos disser, isso é coisa sacrificada a ídolo, não comais, por causa daquele que vos advertiu e por causa da vossa consciência. Consciência, digo, não a tua propriamente, mas a do outro. Então, lembrando aquilo que nós lemos, que Paulo nos adverte sobre a fragilidade do meu próximo, de eu não levá-lo a um escândalo, a pecar por causa do meu proceder. É isso que ele fala em 1 Coríntios capítulo 6. Então, ele fala aqui sobre não a consciência minha, propriamente dita, mas a do outro, porque há de ser julgado a minha liberdade pela consciência alheia. Se eu participo de ações de graça, porque hei de ser vituperado por causa daquilo, porque dou graça? Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Então, esse deve ser o parâmetro, né? Não vos tornei causa de tropeço, nem para judeus, nem para gentil, nem tampouco para a igreja de Deus. Assim como também eu procuro em tudo ser agradável a todos, não buscando o meu próprio interesse, mas já de muitos para que sejam salvos. Então, a mesma coisa, o mesmo linha de pensamento que Paulo traz aqui do capítulo 10, do 23 ao 33, falando dos limites da liberdade cristã, ele também vai abordar, né? E já falamos aqui, já passamos por lá, em 1 Coríntios capítulo 6, lá no versículo 12. E aí, sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo, né? E Paulo fala também isso lá em 1 Coríntios 4, 16. De fato, eu vos louvo, porque em tudo vós lembrais de mim e retendes as tradições, assim como eu vos a entreguei. Quero, entretanto, que saibais ser Cristo cabeça de todo homem, e o homem o cabeça da mulher, e Deus o cabeça de Cristo. Todo homem que ora ou profetiza tendo a cabeça coberta, desonra a sua própria cabeça. Toda mulher, porém, que ora e profetiza com a cabeça sem o véu, desonra a sua própria cabeça, porque é como se estivesse rapada. Portanto, se a mulher não usa o véu nesse caso, que rape o cabelo. Mas, se lhe é vergonhoso tosquiar-se ou rapar-se, cumpre-lhe usar o véu, né? E aqui ele está falando da questão do uso do véu em detrimento aos cabelos, né? Tudo isso por conta de costumes que existia, que era propriamente aqui da igreja de Corinto. Porque, na verdade, o homem não deve cobrir a cabeça por ser ele a imagem, a glória de Deus, mas a mulher é a glória do homem. Porque o homem não foi feito da mulher, e sim a mulher do homem. Porque também o homem não foi criado por causa da mulher, e sim a mulher por causa do homem. Portanto, deve a mulher, por causa dos anjos, trazer véu à cabeça, como sinal de autoridade. No Senhor, todavia, nem a mulher é independente do homem, nem o homem independente da mulher. Olha como que as coisas de Deus, né, elas se encaixam tão perfeitamente. O homem aqui na terra, a mulher aqui na terra, criou
uma rivalidade entre homens e mulheres, disputando papéis que são propriamente de cada um, né? E que é tão extraordinário quando olhamos pelo prisma das Escrituras, aonde ele fala: no Senhor, todavia, nem a mulher é independente do homem, nem o homem independente da mulher. Ou seja, Deus criou os dois para que um seja bênção para o outro, né? Porque como provém a mulher do homem, assim também o homem é nascido da mulher, e tudo vem de Deus. Julgai entre vós mesmo, é próprio que a mulher ore a Deus sem trazer o véu? Ou não vos ensina a própria natureza ser desonroso para o homem o cabelo comprido? O que, tratando-se da mulher, é para ela uma glória, pois o cabelo lhe foi dado no lugar da mantilha, né, do véu. Contudo, se alguém quer ser contencioso, saiba que nós não temos tal costume, nem as igrejas de Deus. E a instrução quanto à celebração da ceia do Senhor. É verdade, né? Tô até tomando um suco de uva aqui. E ele diz assim: nisto, porém, que vos prescrevo, e não vos louvo. Portanto, vos ajuntai não para melhor, e sim para pior. Então, estava acontecendo umas coisas desagradáveis, né? Na liturgia da Santa Ceia. E Paulo vem escrever aqui corrigindo, né, essas coisas que estavam fora do equilíbrio ali na igreja de Corinto. Porque antes de tudo estou sendo informado que há divisões entre vós. Quando vos reunis na igreja, e eu em parte o creio, porque até mesmo importa que haja partidos em vós, para que também aprovados se tornem conhecidos em vosso meio. Quando, pois, vos reunis no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comeis, porque ao comerdes, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia. E há quem tenha fome, ao passo que há também quem se embriague. Não tendes porventura casa onde comer e beber? Ou menosprezais a igreja de Deus e envergonhais o que nada tem? Que vos direi, louvar-vos-ei? Nisso certamente não vos louvo. E olha o que ele fala: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graça, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto todas as vezes em memória de mim. Semelhantemente, depois de haver ceado, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes o pão, beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que come o pão ou bebe o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice, pois o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Em razão disso, há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Assim, pois, irmãos meus, quando vos reunis para comer, esperai um pelos outros. Se alguém tem fome, coma em casa, a fim de não vos reunis para juízo. Quanto às demais coisas, ordená-la-ei quando for ter convosco. Então, pronto. Aqui Paulo traz todos os esclarecimentos a respeito da ceia. Por quê? Quando chegava o dia dessa reunião,
aqueles, né, que tinham muita fartura em casa, levavam, comiam, e muitas vezes tinha pessoas que não tinham o que levar e ficavam apenas olhando. Eles esqueciam da hospitalidade, né? Do compartilhar o pão, de que a ceia não era para comer e beber, se embriagar e se fartar, mas era um momento de comunhão onde lembrariam o quê? A aliança celebrada na cruz. O corpo de Cristo entregue como pão e o sangue dele vertido como o vinho, né? Que era tomado ali naquela época. E aí ele vai falar no capítulo 12 a respeito dos dons espirituais. A respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Sabeis que outrora, quando era gentil, deixava-vos conduzir aos ídolos mudos, segundo pelo que você achava que era guiado. Por isso vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma anátema Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. Ora, os dons são diversos, mas é o mesmo Espírito. É também diversidade no serviço, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é que opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso, porque a um é dado mediante o Espírito, palavra de conhecimento, primeiro dom aqui que ele cita. O segundo, a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra de conhecimento. A outro, pelo mesmo Espírito, a fé. A outro, pelo mesmo Espírito, os dons de curar. A outro, pelos mesmo Espírito, operação de milagres. A outro, pelo mesmo Espírito, discernimento de Espírito. A outros, pelo mesmo Espírito, há variedades de língua, né? Então, temos aqui, vamos lá, os dons, né? Que o mesmo Espírito opera em todos. Então, ela é concedida a cada um e tem um proveito específico. Palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, fé, dons de curar, operação de milagre, discernimento do Espírito e variedades de língua. Então, é isso que ele traz a respeito dos dons. Porque, assim como o corpo é um e tem muitos membros, a todos os membros, sendo muitos, constitui um só corpo, e assim também com respeito a Cristo. Pois, em um só Espírito, todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeu, quer grego, quer escravo, quer livre, e todos nos foi dado de beber em um só Espírito. Porque também o corpo não é um só membro, mas muito. Se disser ao pé, porque eu não sou mão, eu não sou corpo, nem porque deixar de ser corpo. Se o ouvido disser, porque eu não sou olho, eu não sou corpo, nem por isso deixa de o ser. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo como se aprove, né? Então, Paulo aqui está falando sobre o corpo de Cristo, a igreja, onde cada pessoa que está ali tem algo a desenvolver, né? Na sua singularidade. Um pode ser o pé, outro pode ser a mão, outro pode ser o ouvido, outro pode ser a boca e assim por diante. Todos têm uma função. Ninguém está ali por um acaso, né? E cumpre a cada um de nós buscarmos em Deus qual é a nossa parte no corpo. Isto é maravilhoso. E aí, né, ele fala a respeito dessa particularidade dos membros do corpo, e aí ele fala, se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo? Certo é que há muitos membros, mas um só corpo.
Não podemos os olhos dizer à mão, não precisamos de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não preciso de vós. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários, e os que parecem menos dignos do corpo, estes damos maior honra. Também os que de nós não são decorosos, revistamos de especial honra, mas os nossos membros nobres não têm necessidade disso. Contudo, Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquele que tinha menos honra. Para que não haja divisão no corpo, pelo contrário, coopere os membros com igual cuidado em favor um dos outros. Da mesma maneira, o que o membro sofre, todos sofrem com ele. E um deles é honrado, todos se regozijam. Ora, vós sois o corpo de Cristo e individualmente membros desse corpo. A uns estabeleceu Deus na igreja, primeiramente apóstolos, segundo lugar profetas, terceiro lugar mestre, depois operadores de milagres, depois dons de curar, socorro, governo, variedade de línguas. Olha que coisa maravilhosa que ele fala, né? Porventura são todos apóstolos ou todos profetas? São todos mestres ou operadores de milagre? Têm todos dom de curar? Falam todos em outras línguas? Interpretam-na todos? Entretanto, procurai com zelo os melhores dons. Deixa eu orar por você. Senhor, nesta manhã, colocamos diante de Ti o nosso coração, a nossa vida, e queremos Te pedir que o Senhor nos ajude a encontrar o nosso propósito de vida, encontrarmos a parte que é direcionada a nós neste corpo, porque o corpo bem ajustado cresce. E se é extraordinário quando pensamos nisso, do Teu reino sendo estabelecido na terra, por homens que entendem a sua posição dentro desse reino. Colocamos diante de Ti tudo que temos e somos, em nome de Jesus. Amém? Deus te abençoe. Não esquece de curtir esse vídeo, não esqueça de compartilhar a outros e se não é inscrito, se inscreva. Ou convide mais um para se inscrever. Deus te abençoe.